Eu achei que era só um date. Um café, uma hora, o suficiente para fingir interesse, causar o constrangimento combinado e receber a transferência que pagaria a conta do hospital da minha mãe por mais 3 meses. Juan Xian ajeitou o batom no espelho do carro como se estivesse alinhando um plano de fuga. Traço firme, sorriso calculado e uma história falsa pronta para ser contada. Ela sabia a risada certa, o olhar que sugeria "sou inofensiva", quando, na verdade, o objetivo era o oposto. Não era a primeira vez que aceitaria uma missão assim, era a primeira vez que alguém pagaria tão bem. R$500 mil por uma noite de vergonha pública, ou pelo menos era o que dizia a mensagem, no aplicativo. Metas: 1. Fazer com que ele desista do encontro. 2. Sair antes das 22 horas. 3. Receber o pagamento. Não perguntara muitas coisas, não podia. A mãe estava esperando na casa fria com remédios anotados em post-its, e a conta do hospital piscava no celular como um lembrete implacável. Juan abriu a porta do restaurante com o passo medido de quem ensaiou a cena umas 20 vezes. O salão era daqueles que ostentam discreta opulência, candelabros modernos, garçons com gravata borboleta e uma aquarela de risos contidos. Ela tinha estudado a foto do alvo, um homem alto, terno bem cortado e expressão fechada, e sabia que seria fácil transformá-lo em alvo do ridículo. Mas a vida tem um senso de humor peculiar. O homem da foto era ainda menos previsível ao vivo. Chung-Yano estava sentado como se a cadeira fosse uma extensão de sua autoridade. Era simples e ameaçador na medida certa. Um paletó preto impecável, cabelos penteados para trás e os olhos de alguém que não costumava ser surpreendido. Ele olhou para Juan com uma neutralidade que parecia dizer: "Já me conhecem demais para suas encenações." "Você deve ser a Juan", disse ele, com a voz de quem guardava a palavra e impunha silêncio. Não havia calor, mas também não havia desdém. Havia, no lugar disso, uma avaliação rápida, metódica. Juan sorriu o sorriso que havia praticado tanto que parecia natural. Para ela, cada segundo era um café extra, uma chance de tirar a mãe mais um dia do hospital central. O plano era simples, ser irritante o suficiente para fazê-lo desistir do encontro sem ultrapassar limites que poderiam se voltar contra ela. Até que os limites começaram a se mover. Logo na entrada, alguém havia deixado um envelope sobre a mesa. Um envelope sem remetente, grosso, com o brasão da família Chung estampado. Quando Yano abriu e viu o conteúdo, o leve enrijecimento que passou por seu rosto foi quase imperceptível, mas Juan notou. Naquele instante soube que não era um encontro comum e que as consequências poderiam ser maiores do que imaginara. "Eles não brincam com isso", murmurou ele, sem tirar os olhos do papel. Juan tentou manter a máscara, mas a curiosidade afiada de Yano mudou os termos da conversa. Em vez de cair no truque que ela ensaiara, falar alto demais, fazer piadas sobre riqueza, mencionar casualmente escândalos de tabloide, ela sentiu a necessidade brusca de recuar. Não por vergonha, mas por um cálculo novo. Aquilo não era só um date. Era um jogo com peças maiores do que ela. As horas seguintes foram um tingido de equívocos. O telefonema que a controladora da missão lhe fizera horas antes parecia agora cobrir uma outra voz, uma de comando, não de cliente. "Se tudo der errado, mantenha a calma", ela lembrava. Juan manteve. Até o momento em que a avó de Anu entrou no salão como quem entra em tribunal, pequena, impecável e com um ar que fazia as mesas ao redor parecerem pátios de escola. A avó, a matriarca que todos temiam, olhou para Juan como se olhasse para uma mancha no tecido familiar. Sua presença alterou o ar. E Anu respondeu à presença dela com uma deferência que não jazia com seu olhar frio, uma reverência que Juan só começaria a entender mais tarde. "E Anu, querido", ela falou com um tom seco que se permitia ironia apenas quando necessário. "Apresenta sua companhia." O convite para que Juan se apresentasse virou-se numa máquina que checava nomes, histórias e genealogias. A equipe de relações públicas de Anu, que até então se mantivera na sombra, apareceu com sorrisos profissionais e perguntas que mordiam. E aí foi que a primeira falha do plano de Juan apareceu. A foto que ela exibira como evidência de que era de classe média e sem pretensão tinha sido cruzada com dados que o escritório de Anu puxara em segundos.
Essa foto é uma mentira, pensou ela, sentindo pela primeira vez o ar rarefeito entrar em seus pulmões. O encontro, que deveria ser apenas um desconforto calculado, tornou-se uma armadilha em dupla camada. Quando Juan se levantou para ir ao lavabo, encontrei-se encurralada por uma assessora que sorria como se fosse repartição humana de suspeitas. Senhora Juan, você poderia me acompanhar? Apenas para uma checagem rápida de identidade, disse a mulher com a gula sutil de quem saboreia um rumor. Juan já sentira a mandíbula do jogo familiar fechar-se ao redor dela, e naquele segundo decidiu seguir a voz que mandava recuar e perguntar ao celular se a transferência já estava liberada. Não, respondeu a mensagem automática. Aguardar liberação final. A sensação de ser uma peça descartável voltou com força. Ela era uma moeda entre mãos maiores. Quando voltou para a mesa, Yanu a observou com algo que misturava pena e curiosidade. Não precisa se preocupar, disse ele com calma. Essas checagens são padrão. Mas me diga, você está aqui por vontade própria ou alguém te enviou? A pergunta o atingiu como uma vaga de ar frio. Nas últimas semanas, Juan havia mentido tanto que estava criando camadas de mentiras que agora pareciam rebarbas afiadas. Ela poderia negar tudo, inventar uma história que a projetasse no papel de vítima, mas sabia que a verdade, a mãe no hospital, já pesava mais que qualquer invenção. Respirou fundo e deixou escapar algo que não planejara, a metade da história. Ela precisa de dinheiro, disse baixinho. Minha mãe. E eu aceitei. Yanu deixou o garfo cair sobre o prato com um movimento tão leve que quase não fez barulho. Ninguém no salão percebeu. A vida do mundo continuou. Mas, naquele momento, a conversa mudou de gênero. Não era mais apenas sobre quem ela fingia ser. Começaram a surgir 3 fatores que ninguém, em sua sanidade, poderia ter previsto. A rigidez do clã Chung em manter aparências, a necessidade de Yanu em neutralizar um rumor que já começava a se espalhar em alguns grupos fechados de sociedade, e a maneira como uma avó podia transformar um incidente social em uma ordem executiva. A avó pediu que conversassem no carro, sozinhos. No banco traseiro, ela beliscou as imagens como quem organiza peças de um quebra-cabeça. Nós não toleramos escândalos, menina, disse ela com voz de tesoura. Mas também não precisamos destruir pessoas. Há soluções discretas. O que seguiu foi uma proposta que soaria absurda em qualquer outro contexto. Um casamento temporário. Um acordo legal redigido com a suavidade de um manual de etiqueta. 1 ano de união pública, uma quantia para cobrir tratamentos e dívidas e o silêncio como moeda de troca. Para a família Chung, era uma maneira de conter rumores e manter uma linha de sucessão limpa. Para Juan, era o que separava a mãe de uma sala de emergência fria e a possibilidade de estabilizar sua vida por tempo suficiente para pensar. Ela sentiu tudo. Nojo, alívio, medo e uma fúria quase infantil por estar sendo vendida como remendo de reputação. Mas havia também algo que corroía por dentro: a necessidade. Os valores no contrato brilhavam com promessas simples: transferência imediata de uma quantia, moradia provisória garantida e assistência médica para a mãe. Juan leu as cláusulas como a atenção de quem lê uma sentença que pode libertar alguém. A legalidade do acordo era limpa, a moralidade não. 1 ano, disse a avó, como se marcasse um tempo de cozimento. Depois disso, cada um segue sua vida. Ninguém será prejudicado. Reputações restauradas, contas pagas, silêncio mantido. Juan pensou na mãe. Pensou no quarto com cortinas fechadas, no cheiro do hospital que sua mãe dizia que lembrava de velhas estações de trem. E por um instante imaginou que, talvez, assumir uma identidade provisória e viver de aparência fosse um preço pequeno para salvar um que amava. Houve um roçar de culpa, quase indescritível, por aceitar que o que salvava a saúde de quem ela amava vinha matriculado em uma fatura de humilhação. Yanu ficou em silêncio durante toda a proposta, como se a coisa mais importante tivesse sido apenas instaurar o fato de que era uma escolha dela.
Quando ela perguntou quanto receberia agora, ele tirou do bolso um envelope grosso, com o mesmo brasão. O dinheiro que poderia pagar as dívidas da mãe fora estendido na palma dele, como se fosse uma oferta fria e quase gentil. Não se trata de comprar você, disse ele. Trata-se de um contrato que protege ambos. Havia honestidade naquela frase. Havia a verdade de que ele também era um prisioneiro daquela teia. Afinal, um escândalo poderia atrapalhar negociações, alianças, investimentos. Era vantagem mútua. Ela ganharia a vida da mãe, ele ganharia controle. E naquele silêncio pesado, a ideia de um acordo começou a se sedimentar na mente de Juan como algo que podia ser suportado. Quando ela saiu do carro, com o contrato na bolsa como um segredo pesado, prometeu a si mesma que seria só isso. 1 ano, uma quantidade de meses suficientes para pagar médicos e depois desaparecer. Havia um plano para desaparecer. Sempre havia. E mais importante, havia a convicção de que poderia manter o papel que lhe pediam por tempo limitado. Mas a vida, que raramente respeita planos, havia guardado outras cartas na manga. O envelope que trazia metade das soluções também carregava uma primeira fagulha de inferno. Alguém, em algum lugar, já começava a tecer uma trama para que aquele acordo não durasse como deveria. Ela ainda não sabia que a transferência falharia, que uma gravação antiga de uma chantagem seria enviada para a equipe jurídica de Anu na manhã seguinte, que sua irmã Cessi ligaria desesperada com uma voz que tremia de ódio por ser deixada para trás. Não sabia que Joe Chill, um nome antigo, um interesse amoroso que vira rival, observava cada movimento, vendo ali uma oportunidade para se colocar no caminho das duas famílias. Não sabia que, ao aceitar a oferta, havia se transformado de instrumento de um plano em peça central de algo muito mais sombrio. No entanto, naquele primeiro ato, tudo parecia transparente e curto. Um acordo, um contrato, um envelope, a promessa de curas. Havia até um sorriso de ironia lhe escapando quando assinou. Ela era capaz de rir daquilo. Se risse, a dor se tornaria mais leve. Logo depois da assinatura, Yanu a conduziu para fora do salão, sem pressa, como se a noite ainda tivesse tempo para ser gentil. Os flashes dos jornalistas não tinham ainda encontrado a história. Os sussurros, sim, já começavam a ferver em grupos fechados. Mas para Juan, a sensação de ter conseguido o dinheiro forçou uma calma precária, uma bolha que a fazia sentir por alguns minutos que o pior havia passado. Se essa história está te prendendo, disse uma voz sua que gostava de pequenas ordens práticas, curte e se inscreve. Vai ajudar a pagar pelo próximo capítulo. Juan sorriu, por dentro, porque por mais irônico que fosse, a vida parecia pedir um público. Era um pequeno gesto de sobrevivência ao absurdo, um apelo humano. Recebe e continua. A noite terminou com a imagem de Anu a levando até a limusine que o esperava e dali para a mansão, onde ela viveria por um tempo. A primeira noite entre paredes que cheiravam a madeira antiga e a presença constante de retratos de família foi estranhamente silenciosa. Havia regras que ela ainda não aprendera. Horários, nomes a evitar, corredores que não se podia cruzar. E havia também a avó, em pé no umbral do corredor, observando como se verificasse o minério de uma nova peça. Não se esqueça, disse a avó, baixa, afiada. Você é nossa agora, só até cumprir o prazo. Mas se alguém ousar transformar isso numa moeda vil, há consequências que você não poderia imaginar. Juan entendeu a mensagem. Liberdade tinha um preço que não era apenas monetário. E quando finalmente fechou os olhos naquela primeira noite, a imagem que veio não foi a da conta do hospital paga, foi a de uma câmera imaginária apontada para ela, pronta a registrar qualquer deslize. O que aconteceu a seguir foram dias comprimidos em pequenas explosões. Havia treinos para aparições públicas, como sorrir, como curvar a cabeça em eventos filantrópicos, que palavras usar para mencionar a mãe sem evocar pena. Havia sessões com consultores de imagem, roupas ajustadas para parecerem simples mais caras, e um guarda-costas que falava tão pouco que dava a impressão de ser uma sombra com passos. Juan conversava com sua irmã Cissa em mensagens curtas, tentando manter a normalidade de quem mantém um segredo íntimo.
Cici pedia para saber quando poderiam finalmente sair daquele emaranhado de endividamento. Juan respondia com promessas vagas. E havia também o lado frio do contrato. Transferências que chegavam em parcelas e depois paravam. Um dia, a conta bancária que deveria ter recebido o primeiro pagamento extra estava vazia. A desculpa era sempre técnica, a culpa sempre de terceiros. Para quem havia feito da honestidade uma mercadoria, a traição passava a ser rotina. Enquanto isso, a família Zhang, rivais há muito tempo, observava com olhos que mediam vantagem. Zhou Xiu, com sua arrogância cândida, reapareceu como fator irritante, propondo-se a ajudar Juan em mesa de bar, mas com a voz de quem olhava oportunidades. Ele deixava bilhetes que diziam coisas como "não confie tanto" e "há mais gente com interesse nisso", e Juan, cansada, passava a olhar por sobre os ombros. A primeira grande humilhação pública escancarou a fragilidade do plano. Era uma inauguração de uma exposição de arte, onde a Juan deveria aparecer como uma esposa discreta e dedicada. Em vez disso, alguém, talvez um fotógrafo contratado por inimigos antigos, talvez uma mente vingativa, colocou na entrada uma capa de revista com uma manchete que questionava a origem e a moral do casamento. "Esposa de contrato ou golpista?", gritava o jornal, e o burburinho que se seguiu fez com que a inauguração parecesse uma arena. A cena do restaurante, agora ampliada, venceu as barreiras da vida privada. Um assessor da família Zhang, com olhos de urubu, tirou fotos antigas de Juan e as espalhou pela internet. A manchete, que era para ser abafada, se inflamou. E quando a avó viu as imagens, a reação foi um soco silencioso. Proteger a família era prioridade. Yanu, que até então mantivera uma frieza quase impenetrável, ergueu a mão pela primeira vez em defesa, não de um contrato, não de um orgulho, mas de Juan. Havia algo nisso que a salvava. Ele não a defendia pelos mesmos motivos que a havia contratado. Ele a defendia porque, por trás daquela fachada de indiferença, havia um princípio de proteção que não se compra em contratos. Juan percebeu isso com uma clareza que a envergonhou. Ela não tinha previsto se apaixonar pela ideia de ser defendida. Não se permitiu admitir que Yanu, em sua defesa, havia tocado um órgão vulnerável dela. Mas as defesas também provocaram ondas. A exposição trouxe chantagens. Mensagens anônimas começaram a chegar. Fotos manipuladas, gravações antigas, ameaças. Em uma noite, alguém entrou no hospital onde a mãe dela estava internada e deixou um bilhete anônimo na mesa de cabeceira. Em outro instante, o carro que Ceci dirigia foi seguido por uma van sem placa por alguns quarteirões. A sensação de que o pesadelo crescia com pequenos passos foi se tornando constante. E então veio a noite em que a mãe de Juan passou mal. Não foi apenas uma crise qualquer, foi uma emergência que exigiu ambulância, médicos e rostos pálidos. Juan, que agora vivia sob os sinos da família Chung, recebeu a ligação enquanto estava em um evento beneficente. A escolha que fizeram por ela no carro foi imediata: levar a mãe ao melhor hospital, custas por conta da família Chung. Mas a ajuda veio com um aviso. A avó de Yanu falou ao telefone com uma frieza que soava quase humana. "Cuidaremos dela", disse, "mas a implicação é clara. Vocês nos pertencem por conveniência, não por simpatia." Na ambulância, Juan olhou para a mãe que, meio inconsciente, apertava sua mão como se quisesse segurar algo que não via. A vulnerabilidade daquela cena deslocou algo dentro de Juan. Não era apenas o corpo que precisava ser salvo. Era a dignidade que se tornara mercadoria. E naquele momento, ela percebeu que havia trocado o amor por uma negociação. Não era apenas um sacrifício, era um labirinto de consequências. A primeira parte da história fechou-se em silêncio. Um contrato assinado, uma transferência que falha, uma mãe internada e uma filha que se sente cada vez menos dona de si. Juan sabia que havia um preço para tudo aquilo e que, ao assiná-lo, abria portas que talvez não pudesse mais fechar. A promessa de um ano parecia agora um corredor cheio de portas trancadas e, do outro lado, ecos ansiosos de algo muito pior do que um escândalo social. Enquanto ela ajeitava a coberta da mãe e observava os monitores piscando, uma voz nos altos corredores do hospital sussurrou como ameaça. Havia pessoas dispostas a ir além das manchetes para conseguir o que queriam.
Aquela era a primeira centelha de um pesadelo que apenas começava a se desenrolar. A máquina de luz do hospital nunca parecia desligar. Noite após noite, a sala onde a mãe de Juan se recuperava era um microcosmo de cheiros. Antisséptico, café frio, papel de prontuário e de vozes baixas que se transformavam em rumores. Havia um guarda-chuva invisível sobre aquela ala desde que a família Chang decidira arcar com os custos. Médicos competentes, enfermeiros mais atentos e uma segurança privada que patrulhava os corredores como se cada sombra pudesse ser a próxima ameaça. Juan sentava no banco plástico ao lado da cama, as mãos entrelaçadas nos cobertores, tentando medir a própria respiração contra o zumbido dos monitores. Havia momentos em que o cansaço lhe dava vontade de abandonar tudo, o contrato, a mansão, a falsa etiqueta, e voltar para uma casa menor, onde a mãe não precisasse de economias furtadas a outros. Mas eram nesses instantes que o receio batia mais forte. Se ela saísse, quem cuidaria das rendas que já tinham sido prometidas? Quem pagaria as contas que ainda chegavam? Então, a chamada veio. Uma enfermeira, rosto tenso, aproximou-se com um papel na mão e a voz baixa. Encontraram traços de uma substância na seringa do leito. Não consigo dizer o que ainda, mas chamamos emergência e seguranças. Palavras como traços, substância, seringa ecoaram de modo estridente. Juan sentiu o chão recuar. Alguém havia tentado interferir no tratamento da mãe. A ideia de que sua escolha por dinheiro, por conveniência, colocar a vida da pessoa mais importante no mundo em risco, era um peso físico, pegajoso, que ela não sabia onde apoiar. Yanu estava lá antes de ela conseguir pensar. Chamou os médicos, delegou tarefas com uma frieza que já não soava indiferente. Soava como alguém acostumado a apagar incêndios, e dessa vez sem hesitação. Ele não a acusou. Não a olhou como quem acha que ela merecia punição. Em vez disso, aproximou-se, segurou o braço dela com precisão, não possessivo, mas ancorador, e falou: "Vamos descobrir quem fez isso." Não era uma promessa vazia, era um comando para a máquina da família funcionar. Segurança, assessores, advogados e um contato com a polícia que Yanu mantinha por questões de negócios. A investigação começou rápida. Câmeras do corredor foram baixadas. Ao lado do prontuário, havia marcas que só uma pessoa com autorização ou um cúmplice dentro do hospital poderia ter feito. Era um padrão velho. Quem não queria ser pego, abria portas comprando conivência. Detetives chegaram naquela mesma madrugada. Havia perguntas secas, autorizadas a quem exige respostas. Juan respondeu com o máximo de verdade que podia. Contou sobre o contrato, sobre o objetivo inicial do date, sobre a transferência que não havia chegado. Cada palavra era um pequeno despojamento de orgulho e também um risco. Contar tudo poderia acelerar a investigação, na direção de quem tentara matar sua mãe, ou abrir portas para que a imprensa soubesse mais. Enquanto a polícia recolhia imagens e colhia depoimentos, surgiram linhas de conexão que perfuravam o emaranhado social que Juan havia tentado minimizar. Bilhetes anônimos, contas de redes sociais que publicavam fotos compradas, um número de telefone que havia sido usado para contratar o serviço que a enviara para o date. Um perfil surgia. Não era um ato isolado, era uma campanha. O primeiro nome que passou pela lista dos suspeitos foi Joe Chiu. A ligação entre ele e a família Jung, bem como sua história com Juan, o colocava na posição perfeita para semear caos. Joe tinha motivos, raiva, orgulho ferido e o tipo de ambição que se mistura com vingança. Mas motivos sozinhos não fazem provas. Yanu sabia disso, por isso mandou buscar um investigador particular, alguém que se infiltrasse nos contornos da vida de Joe, que ligasse conexões com contas bancárias, com fornecedores, com pessoas dispostas a fazer coisas por dinheiro. Enquanto isso, uma nova humilhação se anunciava nas redes. Uma gravação antiga, editada, onde uma conversa privada de Juan com uma amiga, um planejamento do mercado negro, onde ela aceitava um trabalho por causa de dívidas, foi lançada por um perfil anônimo. A reação foi imediata, comentários cruéis, convites para congressos do escândalo, colunas de fofoca. Juan lia tudo com os dedos gelados, como se aquilo pegasse fogo a alguma parte essencial dela.
Houve um momento em que pensou em desaparecer, em que escreveu mentalmente bilhetes com instruções para Cessi: cuida da mamãe, manda dinheiro X, apaga meu número. Mas antes mesmo de conseguir formatar a fuga, Cessi ligou, com a voz trêmula e uma confissão que caiu como uma bomba. Me perdoa, disse ela entre soluços. Eu fui vista com um homem que disse que podia conseguir grana rápida, um rapaz da Junk. Ele me gravou e me obrigou a ajudar a espalhar umas fotos. Eu não quis, eu só precisava de dinheiro. A traição da irmã doeu diferente. Não era só por causa do exposto, mas porque Cessi, ferida igualmente pela pobreza, havia sucumbido a uma tentação que prometia a solução imediata. Juan sentiu raiva, mas também um fio de compreensão. Podia ter sido qualquer uma das duas no lugar da outra. O desespero muda as pessoas. Em poucos dias, a investigação mostrou algo ainda mais perturbador. Havia uma rede. Não era apenas Joe. Havia um assessor de uma família rival que recebia pagamentos por serviços de reputação e uma enfermeira do hospital que havia deixado uma janela de oportunidade. Quando confrontada, a enfermeira cedeu. Fora coagida por mensagens anônimas, ameaças veladas sobre familiares e pagamentos que prometiam PECs de segurança financeira. Era um jogo de alavancas, expor alguém, criar uma crise, depois tirar proveito do caos. A polícia prendeu 2 envolvidos, um fotógrafo que havia fabricado imagens e um intermediário das redes sociais. As prisões foram mostradas em flashes midiáticos como cortes de uma peça de teatro que tentava resolver o enigma. Mas a cabeça maior ainda calculava no escuro. Joe continuava a desdenhar. A família Jung se esquivava com palavras bem colocadas, e os verdadeiros autores permaneciam envoltos em camadas de terceiros. Enquanto o enevoado da investigação girava, uma nova crise estourou numa noite de gala. A família Chang organizou uma arrecadação de fundos, um evento cuidadosamente curado para restaurar a imagem ferida e estreitar alianças entre investidores. Para Juan, era a primeira grande aparição pública como esposa depois da tentativa de envenenamento. Até mesmo ela sentiu um frio. O palco seria uma arena de olhares, microfones e câmeras. Havia poucas coisas mais pungentes do que ser observada por uma plateia que misturava curiosidade com julgamento. No tapete, luzes e flashes transformaram rostos em máscaras. Juan usou um vestido que a estilo gestor escolheu para transmitir sobriedade. Cor sóbria, corte impecável, joias discretas. Havia uma palavra que não saía: exposição. Cada foto parecia sacudir os pontos frágeis da sua vida. Meia hora após sua chegada, um grito atravessou o salão. Não de dor, mas de surpresa calculada. Um apresentador, habitual em eventos sociais, chamou uma revelação que tinha a intenção de chocar em doses controladas. Projetaram-se na tela imagens montadas, candidatas à esposa de contrato de outros tempos, manchetes antigas e, no fim, uma exibição que tentava ridicularizar a legitimidade daquele casamento. Houve um momento de ruído absoluto. Garçons deixaram bandejas cair, conversas cessaram. E então a avó de Iano se levantou com aquela aparente serenidade que sempre parecia ser uma lâmina. Em vez de se redimir ou de envergonhar publicamente Juan, ela dirigiu-se ao microfone com voz firme e surpreendentemente curta. O que esta casa não tolera é a difamação por covardes. Quem quiser provas, terá. A sala se calou de novo, não por submissão, mas por curiosidade. A matriarca estava preparando algo maior que uma defesa. Iano, ao lado de Juan, respirou fundo. Ele havia decidido que não permitiria que sua esposa fosse demolida em público por especulações. No meio do tumulto, porém, houve outro ataque. Alguém jogou uma bebida em cima de Juan. Não foi acidental, havia intenção, ódio concentrado. O líquido quente estrepeou suas roupas e o repúdio nas bocas de todos foi imediato. Um segurança avançou, mas Juan viu o rosto do atacante. Um homem de meia idade de um grupo de conhecidos da família Jung, que sorriu com o prazer de quem acreditava que humilhar alguém era um troféu. A cena poderia ter se tornado violenta. Em vez disso, Iano segurou o microfone novamente com a voz cortando a atmosfera. Isso termina agora. Ele não pediu desculpas por quem ela fora, pediu responsável.
Ordenou que a segurança prendesse o homem e pediu que se exibissem as imagens das câmeras do local. A família Jung gritava, acusava, tentava se explicar. Mas as imagens mostravam um momento perfeito. O homem que atirou a bebida fora, capturado no corredor, conversando com um conhecido que carregava um pacote. A prova era tangível. A partir dali, o tom mudou. Não se tratava mais de um debate público sobre moralidade, era um embate por responsabilidade. A polícia presente no evento fez algumas detenções. Na prensa, manchetes passaram de esposa contratada para agressão em gala. Para a opinião pública, o ato de violência e a reação de Yanu lançaram uma nova luz: proteção e autoridade contra escárnio e humilhação. Em casa, depois do tumulto, Juan sentiu estranhas consequências. Yanu a chamou para conversar a sós no escritório de seu avô, uma sala cheia de livros pesados e janelas que davam para jardins que pareciam escrever disciplina. Ele falou de uma forma que não pedia nada, apenas explicava. Não quero que você viva na sombra de algo que começamos como um contrato, mas eu também não suporto ver você destruída. Há diferenças entre salvar alguém e possuir alguém. Eu não preciso de você por conveniência. Juan ouvia e percebia que, por trás do tônus frio, havia algo que se tornava menos técnico e mais humano. Havia preocupação, ciúmes contidos e uma espécie de afeto que não saberia nomear. Ele ofereceu ajuda tangível, equipes legais, segurança extra e, silenciosamente, a promessa de que a família Chung usaria seus recursos para proteger a mãe dela. Isso não apagava a culpa. Juan cabia a si mesma o fardo de ter assinado um contrato que, em última instância, expôs sua mãe. Às vezes, as coisas mais necessárias são também as mais imperdoáveis. Enquanto a tensão social escalava, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar num padrão direto para um confronto. O investigador particular contratado por Yanu descobriu transações entre uma conta ligada a um restaurante frequentado por membros da família Zhang e a enfermeira que havia trabalhado no quarto da mãe de Juan. Havia também um recurso de vídeo que mostrava um mensageiro entregando algo no estacionamento do hospital. O game plan dos conspiradores era prático: plantar medo, fazer tropeçar os cuidados médicos e usar a exposição de Juan para desestabilizar a negociação entre empresas. Com as evidências crescendo, a polícia começou a pressionar por confissões, por mais que a alta sociedade fosse hábil em fechar portas. E aí entrou uma figura inesperada: CC. A irmã, com a cara inchada de choro e a roupa amarrotada de quem passara dias sem dormir, apareceu na propriedade Chung. Em vez de bate-boca, ela levou um envelope. Eu tenho gravações, disse, sem olhar para Juan. Eu fui forçada, mas gravei tudo. Eles queriam que eu entregasse as fotos que tinham de você. Eu aceitei. Depois pensei em devolver, mas aí me ameaçaram com minha dívida. Eu juro que não queria. Era uma confissão que vinha das profundezas do desespero. O material de Ceci era crível. Conversas, áudios de encontros em que alguém oferecia dinheiro a ela em troca de cooperação, nomes mencionados que ligavam diretamente a colaborador do restaurante Zhang. Pediram para provar, e ela entregou. Parte da gravação incluía uma voz inconfundível, Zhou Xiu, pedindo que mantivessem o plano e sugerindo medidas para impulsionar a narrativa. Quando confrontado com as provas, Zhou tentou diminuir, socando a mesa com argumentos de que tudo era interpretação. Mas as mensagens contavam outra história: transferências, instruções, ordens dissimuladas. Era o tipo de conjunto que, para a polícia, começava a parecer uma rede de conspiração. A reviravolta foi rápida. Zhou foi chamado para depor. Negou a maior parte, xingou, tentou coagir testemunhas. Mas uma mulher do time de sua segurança, alguém que tivera cargos menores e que vira o fluxo de dinheiro, resolveu cooperar quando percebeu que para ela já não havia retorno. Seu depoimento foi contundente. Havia pagamentos realizados para serviços de reputação. Havia uma linha direta com um assessor da família Zhang que fornecia nomes e fotos. O fio do novelo apertava. Em paralelo, uma notícia ainda mais brutal abateu-se sobre Juan. Alguém tentara subornar Ceci para mudar o depoimento. A implicação era clara: havia quem preferisse que as peças desaparecessem, e não por medo de justiça, mas por cálculo frio para impedir que a exposição fosse completa.
Quando Ceci recusou a lavagem de dinheiro e entregou provas, sua vida tornou-se alvo novamente. Veículos passaram a perseguir sua imagem. Ela, entretanto, permaneceu firme, e a decisão foi um corte que libertou e condenou. O ápice surgiu numa manhã de céu pesado. A polícia deu voz de prisão para 3 pessoas consideradas articuladoras: um assessor do restaurante Jang, o fotógrafo que fabricara imagens e o intermediário que pagara a enfermeira. Joe foi levado apenas como testemunha inicial, mas seu impasse crescia. Sem o apoio de cúmplices, seu território ficava mais frágil. Na calada desse momento, um novo ataque ocorreu. Uma carta anônima chegou à cobertura de Juan. Dentro, um aviso seco: pare de mexer ou algo pior acontecerá com sua mãe. Havia um bilhete que lembrava quem tinha poder de ferir. O primeiro impulso foi buscar proteção. A família Chung respondeu com a reclusão temporária de Juan, instalação de equipamentos e visitas controladas ao hospital. Mas a ameaça já havia plantado novo terror. Foi então que algo mudaria entre Juan e Ano de forma irreversível. Na tensão da noite, quando a casa parecia oco de passos e o vento brincava com as cortinas, ela sentiu o peso da verdade pesar mais que o contrato. Decidiu que não poderia mais viver em omissões, não com a mãe em risco, nem com a própria consciência corroída. Foi até o escritório onde Ano revisava documentos e, com a alma exposta, lhe contou tudo, desde as primeiras mentiras até o exato momento em que assinara o acordo. Não havia tentativa de defesa. Apenas a necessidade de ser vista como pessoa inteira, defeitos e tudo. Yanu ouviu em silêncio. Cada confissão dela era um golpe que o obrigava a reavaliar a mulher com quem dividia um nome público. Ele não fugiu. Quando ela terminou, perdeu por um momento a compostura que sempre guardava. Aproximou-se, segurou as mãos dela entre as suas grandes e disse: "Obrigado por confiar. Não estou aqui porque me convém. Estou aqui porque escolho." Não foi um pedido dramático, nem um discurso perfeito. Foi uma declaração curta, essencial. Era a primeira vez que, abertamente, Yanu colocava em palavras algo que vinha agindo de forma prática: proteger. A partir daí, a dinâmica mudou. Juan não sentiu que precisava manter fachadas para o clã. Podia ser humana, vulnerável e demandante. Yanu, por sua vez, abriu pequenas frestas de intimidade. Havia café que preparava às 6 da manhã quando sabia que ela não dormiria. Havia textos curtos em que perguntava se ela havia comido. Havia um toque no braço durante uma audiência que dizia mais que palavras. A narrativa pública começou a virar a favor de Juan. Com provas nas mãos, as detenções e os depoimentos dos culpados evidenciaram um esquema. A imprensa, faminta por revoltosas, narrou a queda das peças que arquitetaram o caos. A família Jang, afrontada pelas revelações, sofreu abalo de prestígio. Joe, embora não fosse o único ator, viu sua credibilidade minguar. Isso não anulou as feridas, apenas criou um novo espaço de negociação. Mas, como em qualquer história desse tipo, a justiça oficial demorou. Processos, audiências preparatórias e advogados que fechavam acordos sob pressão. Alguns envolvidos foram presos, outros se tornaram alvos de investigações que prometiam arrastar nomes maiores às luzes do tribunal. Mesmo assim, não havia solução mágica para tudo. A mãe de Juan precisava de tempo para recuperar-se completamente. Ceci precisava de apoio para refazer a própria vida. Juan precisava reaprender a confiar em si. O clímax emocional, porém, ainda aguardava um último movimento. Uma exposição pública, onde escolhas precisariam ser declaradas. Em uma assembleia familiar, as famílias reunidas para concertar uma paz que fosse ao mesmo tempo verdadeira e prudente, os segredos foram dispostos como cartas sobre a mesa. A avó de Yanu, que até então operara como juíza invisível, chamou a família Jang para um rosto a rosto com quem havia tentado manipular destinos. No momento das verdades, Yanu fez algo que poucos esperavam. Não apenas defendeu Juan, mas, na frente de todos, declarou que as alianças não podiam se formar sobre o medo. Ele expôs o dossiê com provas e pediu que a polícia seguisse sua investigação. Havia um elemento estratégico na atitude: proteger reputações, evitar guerra de escândalos. E um elemento honesto:
Ele não conseguiria manter uma relação onde a pessoa que amava fosse destruída sem reagir. Juan, por sua vez, tomou outra decisão que surpreendeu. Ela se levantou diante de toda a assembleia, com a voz tremendo, e falou. Falou sobre a mãe, sobre a dívida, sobre a escolha. Falou sobre a farsa que aceitara, sobre as noites sem dormir e sobre a vergonha que carregara. E, por fim, disse algo que apagou parte do seu passado de fingimentos. Eu errei ao mentir. Assinei um contrato porque minha mãe precisava. Não era certo, mas também não era mentira amorosa, foi desespero. Peço que me julguem, se tiverem que julgar, com os termos humanos. As palavras foram um ato de expiação. Não pedira perdão apenas por conveniência. Pediu que as pessoas reconhecessem a complexidade de quem vive sob necessidades. As reações foram variadas. Pite, apreciação, descrédito. Mas havia também surpresa. Havia, enfim, honestidade. Nesse instante, Yanu segurou a mão dela publicamente. Não como um sinal de posse, mas como uma confirmação de que, apesar de tudo, não permitiria a humilhação. Depois de seu discurso, pediu que qualquer questão legal fosse tratada pelos tribunais, não pela pressão popular. Havia dignidade nisso, optar por processos ao invés de linchamento moral. As consequências foram, como deveriam ser, práticas. A família Zhang pagou um preço social. Os intermediários enfrentaram processos. Zhou viu-se em investigações que prometiam arrastar sua fortuna e sua imagem. O hospital reforçou protocolos de segurança. Juan e Ceci receberam acompanhamento psicológico para lidar não apenas com as consequências financeiras, mas com o trauma de terem sido instrumentalizadas. Nos meses que se seguiram, algo suave e inesperado começou a acontecer entre Juan e Yanu. Uma intimidade feita de pequenos gestos. Não houve uma cena de cinema com declarações perfeitas. Houve momentos reais. A troca de uma manta quando a noite apertou, uma visita surpresa à enfermaria onde estava a mãe, o convite para que Juan escolhesse um retrato que desejasse colocar no corredor. O que estava nas entrelinhas era uma mudança gradual, um afeto nascido de convivência e de defesa. E então, como se o universo gostasse de ironias, veio uma notícia que fechou um ciclo e abriu outro. Juan sentiu enjoos leves, 3 semanas depois de uma noite em que riu até chorar com Yanu por algo bobo. Não era um anúncio dramático, era um pressentimento. Fez um teste de farmácia no banheiro pequeno da suíte e, com as mãos que tremiam, viu 2 linhas se formarem. A sensação que veio foi um emaranhado. Medo, esperança, pavor e uma alegria tênue que quase se escondia. Não sabia o que seria. Não sabia se o bebê era aceitação ao contrato, um erro, um presente ou uma armadilha do destino. Ligou para Yanu com o coração na boca. Ele veio sem hesitar, pegou a pequena caixinha na mão e olhou para o resultado. "O que você sente?" perguntou ele. Ela não soube responder. Era cedo demais para nomear nada. Mas ele se sentou a seu lado, segurou as 2 mãos dela e sorriu com ternura absurda que a deixou mole. Então, vamos descobrir, disse. Um dia de cada vez. A notícia não foi espalhada de imediato. Não havia pressa para transformar um segredo em manchete. Foi um momento íntimo entre 2 que tinham passado por humilhação, por medo, por defesa mútua e que agora encaravam uma responsabilidade nova. Eles conversaram sobre possibilidades, sobre como protegeriam a criança, sobre os nomes, sobre o tipo de família que queriam construir. Foi a primeira conversa sem contrato, apenas escolha. Com o tempo, lentamente, a casa foi se rearrumando. A mãe de Juan recuperou-se de forma estável. Ceci começou a trabalhar em algo novo, com apoio e supervisão. Os processos legais tomaram seu curso. Há uma reconciliação pública, ainda que cautelosa, entre as famílias. A avó de Yanu, que sempre jogara com prudência, observava Juan com olhos que, às vezes, pareciam menos cortantes. Não foi uma conversão súbita, nem uma entrada triunfal de perdão. Foi um ajuste político e humano, ver que o que havia ocorrido fora mais complexo que mera vilania. Antes de tudo estar normal, houve confrontos. Pessoas ali pagaram por ações, perderam contratos, empregos, influência. A justiça não foi uma lavagem instantânea, foi um processo árduo que deixou marcas, e algumas portas permaneceram fechadas.
Nem todas as feridas cicatrizariam sem cicatrizes. Juan, no entanto, abriu mão de desaparecer, não mais. Em vez disso, renovou o próprio nome, não como quem apaga o passado, mas quem o reconhece. Trabalhou com uma organização que ajuda famílias a evitar caírem em golpes de serviços ilegítimos, contando sua história com a voz embargada, às vezes sarcástica, às vezes bruta, sempre verdadeira. A exposição que outrora a humilhara virou, em partes, uma ferramenta para alertar outras pessoas sobre o que a necessidade pode fazer. Yanu continuou ao seu lado, não só como herdeiro com uma imagem a zelar, mas como alguém que optara pela consistência do afeto. Seus momentos de frieza cediam lugar a gestos de intimidade cotidianos, partilha de silêncios no fim do dia, discussões sobre nomes, visitas à mãe em horários estranhos, reclamar por pequenas coisas que casais reclamam. O fim daquela temporada não foi um laço fajuto de felizes para sempre. Foi uma linha tênue entre responsabilidade e reconstrução, entre perdão e consequência. Juan teve que enfrentar processos sociais e o julgamento de conhecidos. Yanu teve que pagar o preço por ter se envolvido publicamente com uma mulher que fora contratada. Ceci teve que reerguer a própria vida com trabalho honesto e terapia. A família Jiang teve que aceitar a exposição e reavaliar o jogo que haviam jogado. Numa manhã de primavera, quando a mãe de Juan caminhou pelo jardim com passos curtos e seguros pela primeira vez sem a ajuda de ninguém, Juan observou e sentiu algo como alívio. Não era apenas a vitória sobre o medo de perder a mãe. Era a sensação de que suas escolhas, horríveis, necessitadas, arrependidas, haviam culminado num recomeço. O bebê ainda era um segredo entre quatro paredes, e o contrato que um dia aprendera era lembrado como lição. O título daquele episódio de sua vida era só um date e virou um pesadelo, não foi apagado. Foi antes reescrito. Tornou-se uma advertência. O que começa por necessidade pode curvar o destino. O que se faz por medo tem consequências, e ainda assim há espaço para resgate. O pesadelo deixou marcas profundas, mas também abriu janelas para gentilezas inesperadas. A história terminou por enquanto com uma cena simples. Juan sentada no sofá da sala íntima da mansão, uma caneca de chá quente nas mãos, Ceci auxiliando a mãe a ajeitar um chale e Yanu no corredor com um livro de histórias infantis nas mãos, um presente que ele aguardava para um futuro incerto. Ele entrou na sala, deixou o livro sobre a mesa de centro e sentou-se ao lado de Juan. Ficaram ali, em silêncio confortável, não por ausência de problemas, mas por ter alcançado algo raro, a possibilidade de enfrentar problemas juntos. Juan pensou em tudo o que acontecera. O date, que devia ser apenas uma tarefa, o envelope, o contrato, as humilhações, a tentativa de tirar a vida de sua mãe, as prisões, as confissões, o amor que surgiu em terreno áspero. Pensou no bebê, na escolha, no rosto de Yanu quando segurara suas mãos na noite em que contou tudo. Não havia soluções fáceis, e talvez isso fosse o mais humano na narrativa, a construção lenta de um caminho que não prometia perfeição, apenas presença. Ela sorriu, pequena e resignada, e sussurrou, mais para si do que para os outros. Achei que seria apenas um encontro, e no fim descobri que o mundo inteiro poderia me mudar. Yanu virou a cabeça e perguntou, com um toque de humor que os velhos parceiros têm. E você acredita que ainda dá para fazer um café rápido depois de tudo isso? Juan riu. Era uma risada limpa, que não tentava apagar culpa, mas que anunciava sobrevivência. Levantou-se, caminhou até a cozinha e abriu o armário. Enquanto colocava a cafeteira para funcionar, pensou em como algumas promessas da vida se cumprem de maneiras que ninguém imagina. O que deveria durar 1 hora virou 1 ano, uma ameaça virou processo, uma negociação virou laço. O que começou como um plano frio tinha agora calor, responsabilidade e um futuro incerto que, ainda assim, ela escolheria enfrentar. No final, quando a cena fechou com a xícara fumegante na mão, Juan olhou pela janela. Lá fora, o mundo seguiu com suas pequenas vitórias e derrotas. Ela lembrava-se do batom que ajeitara no carro antes do date, daquele sorriso calculado.
Agora, o batom era apenas maquiagem e o sorriso era menos calculado e mais genuíno. No café, Yanu tomou um gole e, sem pretensão, disse: "Não foi o date que você pensou, e nem o pesadelo que imaginamos, mas estamos aqui, um dia de cada vez." Juan olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, acreditou que isso era uma resposta honesta. O pesadelo havia acontecido. As consequências foram reais. O futuro, incerto. Mas havia também uma semente, pequena, frágil, de algo que, se cultivado com verdade, poderia crescer. E com isso, ela deixou que a xícara se esvaziasse, e sorriu. Não era um sorriso de mentira. Era a promessa de alguém que havia aprendido, na dor e na humilhação, a escolher de novo. Se perguntassem se ela perdoaria a si mesma, provavelmente diria que isso consumiria tempo. Mas se lhe pedissem que escolhesse amar e proteger, talvez ela respondesse sem hesitar. Numa sociedade onde aparências e verdades se chocam, Juan decidiu caminhar pela linha mais difícil, a da honestidade. Era um começo incerto, e era seu. E assim a história que começara num encontro casual terminou por abrir uma estrada, nem limpa, nem perfeita, mas possível. Se essa história mexeu com você, conte nos comentários. Quem você acha que mais errou? Compartilhe com alguém que ama dramas reais. E volte para saber como essa família continuará se reconstruindo.